Olá, meus queridos e queridas. Estamos aqui mais uma vez com uma videoaula das ciências biológicas sobre transmissão genética hoje. Então, nós vamos comentar um pouco sobre a transmissão genética, sobre a hereditariedade, como que há essa transmissão, quais são as características hereditárias, como que há a transmissão, qual a probabilidade do sexo. Esse será o tema da nossa aula. Bom, então vamos começar. Características hereditárias. Transmitem-se de geração em geração através da reprodução, como por exemplo a cor dos olhos, a estatura, tipo e cor de cabelo, são características hereditárias. Tem pessoas que têm os olhos azuis, outras pessoas têm os olhos castanhos, pessoas têm a pele mais clara, outras têm a pele mais escura, algumas pessoas têm uma altura, né, um tamanho maior, uma estatura maior e por aí vai, que são características hereditárias, que são herdadas, né, dos pais, aí, do nosso pai e da nossa mãe. As características hereditárias, elas são fornecidas, né, aos descendentes através dos cromossomas. Então, metade são fornecidas pelo pai e metade são fornecidas pela mãe. E a fusão desses gametas, né, ocorre o quê? A formação da célula ovozigoto, a célula reprodutiva. Então, na verdade, o espermatozoide ele carrega 23 cromossomas, né, no caso específico da espécie humana, e o óvulo carrega 23 cromossomas. E da junção de 23 com 23, a gente vai ter 46 cromossomas, que é o número de cromossomas da espécie humana, né? Outra questão, uma célula que tem 23 cromossomas, ela tem a metade do código genético e ela é chamada de célula haploide. E as células que têm o número total de cromossomas de uma determinada espécie, no caso aqui eu estou comentando da espécie humana, a célula tem 46 cromossomas. Então não se esqueçam desse conceito. Células com 23 cromossomas nos seres humanos, células haploides são os gametas, óvulo e espermatozoide. E células com 46 cromossomas são as células somáticas, as células autossômicas, as células do corpo humano, que não sexuais. O que determina o sexo na espécie humana? Menino ou menina? O óvulo transporta um cromossoma sexual X e o espermatozoide pode conter o cromossoma X ou o cromossoma Y. Então, é o homem que determina o sexo na espécie humana. É ele, né, que vai destinar se o bebê que vai nascer ele vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Se o espermatozoide contiver o cromossoma sexual X e juntar com o cromossoma sexual X do óvulo, vai ser menina. Se o cromossoma sexual que o espermatozoide carregar for o Y e juntar-se com o do óvulo, que sempre vai ser o X, já que a mulher é homogamética, então, no caso, vai se formar um menino. Então, XY meninos, XX meninas. Lembrando, mulher homogamética, porque ela tem ambos os cromossomas sexuais iguais, ambos X. Homem heterogamético, porque ele tem cromossomas sexuais diferentes. Ele tem o cromossomo sexual X e o cromossomo sexual Y. Então, aqui a gente pode ver nesse quadro aqui, ó, lá, se eu tenho de um lado, né, nesse eixo aqui, eu tenho o óvulo, e o espermatozoide. Se eu juntei um cromossoma X do espermatozoide com um cromossoma X do óvulo, aqui ó, X do óvulo com X do espermatozoide, menina. X do óvulo com X do espermatozoide, menina. Y do espermatozoide com X do óvulo, menino. X do óvulo com Y do espermatozoide, menino. Ou seja, a cada gestação, a probabilidade de ser menino ou menina é sempre de 50%. Toda vez que a mulher estiver gestante, lá dentro da barriga dela, ou você tem um menino ou você tem uma menina. Então, aqui pela a questão sexual, sempre metade, né? A gente fala que metade vai ser do sexo
masculino e metade vai ser do sexo feminino, vai ser a probabilidade do sexo. Há sempre 50% de hipótese para cada sexo. Relembrando, espermatozoide pode carregar cromossoma sexual X ou cromossoma sexual Y. Lembrando, nós temos 46 cromossomas. Desses 46 cromossomas, 44 cromossomas são autossômicos. 2 cromossomas são sexuais. Desses sexuais, o homem pode carregar aí no caso, né, ele carrega o X e o Y. E a mulher sempre vai carregar 2 cromossomas X. Né? Então, a XY é menino e X é menina, sexo feminino. Aqui a gente vê a questão genética, né? A questão do gene. O gene, né? Aqui a gente tem um fragmento de cromossoma que é formado, né? No caso aqui o cromossoma é formado por DNA. Então, os genes, né? Seriam um segmento, um fragmento do cromossoma que contém a informação sobre determinada característica. E os genes alelos são aqueles que se situam no mesmo local de cada cromossomo do mesmo par e determina a mesma característica. Então, por exemplo, se eu tiver um gene alelo aqui, ó, nessa posição, o outro gene alelo ele vai estar aqui nesse outro cromossoma na mesma posição, certo? Nessa região. Se eu tiver um gene alelo nessa listrinha aqui, ó, eu vou ter um outro gene alelo nessa outra listra aqui que a gente está vendo no outro cromossomo. Então, os genes alelos eles se situam em cromossomas homólogos, né, que são cromossomas semelhantes, eles ficam no mesmo local, no mesmo locus gênico, na mesma região. Tá? Gene dominante e gene recessivo. Então, gene dominante é aquele que sobrepõe ao recessivo, expressando-se sempre basta apenas um gene que ele já determina a sua característica. E o gene recessivo só se manifesta se o outro alelo for idêntico, são necessários 2. Por isso que a gente tem, por exemplo, né, no caso lá da ervilha, dos experimentos de Mendel lá e tal, que a gente tinha a coloração da semente verde ou amarela. Então, as ervilhas que eram amarelas, elas eram ervilhas que eram dominantes. Então, elas tinham ou 2 genes dominantes ou um dominante e um recessivo. E no caso das ervilhas que eram da coloração verde, elas têm 2 genes recessivos, certo? É o que determina aí a característica genética, por exemplo, da ervilha Pisum sativum, que foi a ervilha utilizada por Mendel em seus experimentos para a genética. Bom, essas questões aqui do genótipo e do fenótipo, né? Então, vamos comentar um pouco aqui sobre o genótipo e o fenótipo. Fenótipo é a manifestação da característica, enquanto que o genótipo são os genes que a definem, são os alelos que a definem. Então, um cabelo louro, né? Se a pessoa tem um cabelo louro, ela tem um gene, um alelo recessivo I. E o cabelo castanho, o alelo dominante Czão. Então, Czão, por exemplo, né? Seria um cabelo castanho. Czão determina cabelo castanho. E para determinar, por exemplo, o alelo recessivo, que é o cabelo louro, eu teria Izão. Izinzin, quer dizer, né? Que é o gene recessivo, que é representado por letra minúscula. Certo? Bom, então o fenótipo, né? Cabelo louro, olha lá, ele precisa de 2 genes recessivos, enquanto que o cabelo castanho, olha lá, o Czão ou Czão-I, né? Ou Czão-I. Ou seja, a presença de um gene dominante ele determina a sua característica, enquanto que o gene recessivo ele precisa de 2 genes recessivos. Lembrando, metade da característica vem do pai, metade vem da mãe, por isso que a gente sempre recebe metade dos genes do pai e metade da mãe. Então, os genes dominantes e recessivos. Então, gene dominante, cabelo escuro, cabelo louro é um gene recessivo, por exemplo, ele é determinado por um gene recessivo. Lobo da orelha solto, lobo da orelha aderido, né? Queixo projetado, queixo recuado, nariz estreito, nariz arrebitado, dobrar a língua, não dobrar a língua. Então, dobrar a língua, por exemplo, é uma característica dominante.
E não dobrar a língua é uma característica recessiva, como a moça mostra ali para a gente. A moça mostra para a gente. O conhecimento na área da genética tem contribuído para a resolução de problemas que preocupam as sociedades atuais. Produção de alimentos, por exemplo, a engenharia genética tem vindo a desenvolver técnicas através da manipulação de seres vivos em laboratório, cujo genoma, o conjunto genético, o conjunto de genes dele, é alterado para melhorar uma ou mais características. Os seres vivos cujo genoma é manipulado são designados organismos geneticamente modificados ou OGM. Os produtos alimentares produzidos pelos OGM são denominados alimentos transgênicos. Então, como que é feito um transgênico? Eu tenho lá, por exemplo, essa maçã aí. Essa maçã, ela tem o gene dela, que é um gene da maçã, que veio lá da macieira, que é a planta que produziu essa maçã. Então, eu vou lá na sementinha dessa maçã e injeto um gene de outra planta, né? Um gene de interesse. Então, ela vai ter características ali no seu gene, no meio ali do seu conjunto genético, do seu genoma, que não são somente as da maçã. Vão ter características que foram importadas, que foram colocadas ali no genoma da maçã. Então, isso seria a produção de um transgênico, por exemplo. Então, um transgênico, no caso das plantações, aí, nas grandes indústrias alimentícias, né, e tal, eles utilizam muitos alimentos transgênicos, principalmente para evitar pragas. Às vezes, eles injetam um gene de interesse lá de um outro micro-organismo lá na plantação de arroz, por exemplo, e não deixa o arroz ter, né, no caso, o ataque de uma determinada praga. Ele pode ficar mais resistente, certo? Então, isso é um transgênico. Como se transmitem as características hereditárias? Então, Mendel, em 1865, Johann Gregor Mendel descobriu os princípios básicos que regulam o mecanismo de hereditariedade. Então, o xadrez mendeliano, onde se multiplicam os possíveis genes, né? Então, essa questão genética, ela foi feita pela primeira vez pelo Gregor Mendel, né? Que é o pai da genética, e depois a genética ela expandiu aí, né, para outras áreas, desenvolveu a biotecnologia, por exemplo. Gameta. Um gameta contém apenas um cromossoma de cada par. Então, o progenitor tem um par de cromossomas, um alelo A e o outro Azinho. Então, vai produzir gametas Azão ou Azinho. Lembrando, quando você tem, né, para você fazer a leitura das letras, sempre quando a letra é maiúscula, que denota um gene dominante, você utiliza o sufixo ão. Então, por isso que eu comentei aqui, quando eu fui falar a letra, eu falei o alelo azão e o outro o alelo azinho, porque você coloca o sufixo inho depois do nome da letra, para comentar os genes, para fazer a leitura genética, certo? Procedimentos médicos. Então, a clonagem é uma técnica que permite a criação de seres vivos geneticamente idênticos, designados clones, descendentes de uma única célula somática. Qualquer célula do organismo, à exceção dos gametas, ela pode ser transformada numa célula somática. Então, esse aí demonstra o experimento da ovelha Dolly, por exemplo, né, que foi retirado, no caso, o óvulo, né, e esse óvulo foi retirado o núcleo do óvulo. E esse núcleo do óvulo, né, que foi retirado de uma ovelha, foi colocado aqui a célula da glândula mamária de outra ovelha. E as duas foi colocada a descarga elétrica e pôs-se a desenvolver. Então, na verdade, a clonagem ela é um mecanismo de inserção de núcleo. Você retira um núcleo de uma célula haploide e injeta o núcleo de uma célula diploide do corpo e coloca essa célula para desenvolver como se fosse uma reprodução normal, onde você tem a formação do embrião, por exemplo. Só que o embrião é formado a partir de células haploides, enquanto que na clonagem ela é formada a partir de células diploides, células que contêm o número total de cromossomas lá do ser vivo. Então, é um procedimento no qual você pega o óvulo de uma ovelha,
retira o núcleo desse óvulo, pega uma célula da glândula mamária de outra ovelha, que seria uma célula somática, e injeta o núcleo dessa célula somática nesse óvulo desnucleado. Então, na verdade, a ovelha que doou o óvulo, o filhote ali não vai ter característica genética dela. Ele vai ter característica genética da ovelha que doou a célula da glândula mamária, que foi utilizada no processo de clonagem, que é um processo que foi feito aí com a ovelha Dolly, por exemplo, né? Que foi bem interessante esse processo, e infelizmente a Dolly morreu por envelhecimento precoce, que foi um dos problemas que houveram. A técnica de clonagem de animais inspirou a clonagem terapêutica, a clonagem utilizada para terapia. Então, utiliza células que possuem capacidade de se multiplicar indefinidamente e podem originar diversos tecidos, diferentes tecidos, denominados células estaminais. Existem células estaminais que se obtêm a partir de embriões, que conseguem formar todo tipo de tecidos do corpo humano. Podem ser usadas no tratamento de uma infinidade de doenças que o indivíduo possa vir a desenvolver ao longo da sua vida. A utilização de embriões humanos para a extração de células estaminais é muito controversa devido à questão ética. Tá? Então, a célula estaminal seria uma célula utilizada na clonagem terapêutica, onde você faria, por exemplo, um procedimento, né, como mostra aqui na figura, de proliferação de uma célula, né, que foi clonada, que é chamada de clonagem, a célula clonada é chamada de célula estaminal, que é feito no mecanismo de clonagem terapêutica. Porém, é uma pesquisa que está um pouco embargada devido à questão ética, né, de permitir aí o uso de embriões, o uso de células humanas em pesquisas científicas. Então aqui eu termino essa videoaula, tá? Se inscreva no meu canal, ative as notificações e até a próxima videoaula.